Constituição brasileira completa hoje 34 anos. Com o apelido de Constituição Cidadã, ela é considerada o marco de uma mudança que os direitos humanos passaram a ser vistos como prioridade pelo Estado. A Constituição Federal de 88 também foi importante para a luta das mulheres brasileiras por mais direitos e espaço na sociedade. Essa história ainda pouco conhecida, a repórter Evne Araújo conta agora pra gente. Para nós mulheres, o exercício pleno da cidadania significa, sim, o direito à representação, à voz e à vez na vida pública, mas implica ao mesmo tempo a dignidade na vida cotidiana que a lei pode inspirar e deve assegurar. Em 1986, um ano antes da Assembleia Nacional Constituinte, o Conselho Nacional de Mulheres se reuniu para escrever a várias mãos esta carta. Um documento destinado aos parlamentares que elaborariam a nova Constituição com as principais demandas das brasileiras naquele momento histórico. Nós convidamos para fazer a entrega uma sufragista, ainda viva, a doutora Carmen Portinho, que entregou, então, a carta, e eu acho que o simbolismo desse gesto foi muito bonito, né? Porque mostrou que desde a luta pelo direito ao voto, na qual ela tinha participado no início do século, né? Até a luta pela igualdade de direitos, o caminho era um só, né? Então foi muito bonita essa cerimônia, e a partir daí, então, nós começamos o trabalho dentro do Congresso Nacional, e esse trabalho é que ficou conhecido como Lobby do Batom. Durante a Constituinte, esse cenário ficou comum aos cidadãos. Naquela época, 559 deputados e senadores foram eleitos para representar aqui os interesses da população. Um espaço tão amplo e diverso, porém, foi ocupado por apenas 26 mulheres. Elas assumiram o compromisso de trabalharem e fazerem valer as demandas das mulheres naquela carta. E isso, por isso que eu digo que eu acho que é inédito, passando muitas vezes por cima da orientação do seu próprio partido político. Foi uma verdadeira bancada feminina. O chamado Lobby do Batom representava apenas 5% de todos os parlamentares eleitos. O termo, que muitas vezes era falado em tom de preconceito, incomodava as deputadas constituintes, mas agia como combustível para a luta delas. Você imagina você, né, num processo e aquela pergunta de Miss, qual o seu perfume? Nós pensávamos assim, ou nós nos reunimos e mostramos a nossa força, ou então nós vamos, né, assim, ninguém vai falar na gente do que nós viemos fazer, do que nós estamos representando, porque ali nós não estávamos representando apenas as mulheres, nós estávamos representando o Brasil, uma nova Constituição. Os direitos femininos consolidados ao longo desses 34 anos foram germinados na Assembleia Constituinte. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A presença feminina na Constituinte de 88 foi fundamental. Fundamental para que temas do interesse das mulheres, garantias e direitos há muito defendido pelo movimento feminista, pudessem ser inscritos na nossa Constituição, como a licença maternidade de 120 dias. É uma luta do dia a dia e as conquistas que obtivemos até hoje, seja na Constituinte, seja depois dela, como a Lei Maria da Penha, que protege mulheres vítimas da violência machista, são frutos desta luta. Hoje, a bancada feminina no Congresso Nacional conta com 94 parlamentares no exercício do mandato, 77 na Câmara e 17 no Senado. Um número ainda baixo,
12% de representatividade. Nós temos ainda uma ferida a curar sobre a participação feminina na sociedade brasileira. As mulheres são, por uma perversidade discriminatória, uma das grandes maiorias minorizadas pelo discurso e pela prática. Mas eu entendo que essa Constituição tem o desenho para que essa arquitetura discriminatória seja superada. Em 34 anos, as mulheres passaram a ocupar cadeiras nos 3 poderes. Uma presidente da República na história, ministras nos tribunais superiores. Hoje, são 6 no TST, 1 no TSE, 6 no STJ, onde a presidente é a ministra Maria Tereza de Assis Moura. No Supremo Tribunal Federal, o comando é feminino, com a ministra Rosa Weber. A ministra Carmen Lúcia, também do STF, já esteve à frente da corte em 2018. Nós temos um débito social ainda grande. O judiciário é um poder que ainda vê prevalecer a presença do homem, a despeito também de a Ordem dos Advogados do Brasil contar com a maior parte, são mais de 50% de mulheres advogadas. Nas primeiras instâncias em que se ingressa por concurso público, as mulheres hoje são em igualdade ou em maioria dos aprovados, mas nos cargos superiores, nos tribunais superiores, em que atua também uma arena política, se tem um número muito menor de mulheres. Eu tenho assim, muito orgulho, né, de ter meu nome na Constituição. Eu me sinto assim uma parteira, né, da Constituição. E é como uma criança que passou pelas minhas mãos e que o meu maior sonho é que ela seja cumprida mesmo. E agora, para a gente repercutir esse tema, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com a professora de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná, Melina Fachin, que também é coordenadora do projeto Constitucionalismo Feminista na Universidade. Boa tarde, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Doutora, essa reportagem, né? Nossa, que bacana a gente rever e relembrar esses momentos tão emblemáticos. Eu queria que a senhora fizesse uma breve exposição para a gente sobre a importância dessas mulheres constituintes na nossa democracia, no fortalecimento desse processo, na garantia de direitos que nós estamos conquistando devagarzinho, cada vez mais, né? Realmente é impossível não se emocionar ao ver essa reportagem no dia de hoje, nos 34 anos da Constituição, em que o legado dessas constituintes e das mulheres que lutaram na Constituinte, né, que pejorativamente foram aí alcunhadas como lobby do batom e fizeram desse adjetivo, né, força e luta política, a presença delas foi e é muito importante na nossa história constitucional e na consolidação da democracia. Apesar delas terem sido pouco mais de 5% do total dos constituintes, 26%, como dizia ali na reportagem, a articulação do movimento, né, no sentido de que a Constituinte, para valer, tem que ter nome de mulher, né, que não existe Constituição sem a presença das mulheres, que ela é uma Constituição pela metade, deixou sementes muito importantes na nossa Constituição. Ganhos em termos de igualdade salarial, ganhos em termos de licença maternidade de 120 dias, ganhos em termos de aposentadoria, né, direitos previdenciários para as mulheres, e também em relação à própria tutela dos direitos da criança, a igualdade nas relações familiares. Portanto, nós temos muitas sementes plantadas na nossa Constituição, cujo sentido da igualdade ainda se espera florescer no nosso horizonte constitucional brasileiro. Foi um movimento muito importante que deu e continua nos dando muitos frutos em relação aos direitos das mulheres. Doutora Melina, quais são os principais gargalos e os desafios que as mulheres enfrentam hoje na garantia desses direitos, quando a gente fala em igualdades? Bom, as mulheres enfrentam, né, e no direito isso fica como um reflexo dessa sociedade predominantemente masculina que nós vivemos. Eu diria a você que se eu fosse destacar
dois grandes desafios, que são muitos, mas se eu fosse destacar dois, eu falaria primeiro disso que a gente chama de divisão sexual do trabalho, como as mulheres, né, recaem aí sobre os principais afazeres domésticos, de cuidados com filhos e filhas, com idosos e idosas, muitas vezes fazendo trabalhos que nem são percebidos socialmente como trabalhos e nem possuem essa repercussão. Isso gera um ciclo muito nefasto, inclusive muitas vezes de dependência econômica das mulheres, que mesmo quando saem para o mercado de trabalho, ainda não ganham o mesmo que os homens ganham para executar os mesmos cargos, as mesmas funções, né? O que nos mostra aí que nós temos muito a avançar nessa frente. E o segundo desafio que eu colocaria é a superação endêmica da violência doméstica contra as mulheres no Brasil. Nós temos reconhecido por instâncias internacionais, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Maria da Penha, já reconheceu que a violência doméstica é uma endemia no Brasil. As nossas altas taxas de feminicídio são, de fato, preocupantes. Portanto, viver uma vida livre de violência é também um desafio grande que se coloca ao futuro das mulheres e das meninas brasileiras. Doutora Melina, ao longo dos anos, leis infraconstitucionais, o ministro Fachin bem ressaltou há pouco na reportagem, elas vêm sendo aprovadas para incentivar a participação da mulher na política. O TSE também tem feito um trabalho sensacional nisso. Nós vimos resultados no pleito do último domingo. Como é que é a avaliação da senhora, a participação da mulher, né, nos locais onde são tomadas as decisões, na liderança, na sua empresa, no parlamento, é fundamental também para a gente avançar no que precisa, né? Sem dúvida. Um outro bordão que cabe muito bem à participação feminina na Constituinte é que nada sobre nós pode ser feito sem nós, sem a nossa presença. Então, esse protagonismo feminino no campo público e no campo privado é fundamental para nós avançarmos na conquista de direitos. Já fizemos muito, né? Temos a Lei Maria da Penha, temos a qualificadora do feminicídio, o reconhecimento dos mais variados tipos de violência, temos também o reconhecimento da necessidade de reserva de cotas nas candidaturas, com o seu respectivo financiamento, mas nós sabemos que ainda falta muito a avançarmos em matéria da igualdade. Dados levantados pela ONU Mulheres nesse ano nos dizem que se nós continuarmos nesse ritmo, demoraremos mais meio século para atingir a plena igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Nós não podemos e nem queremos esperar. Portanto, o mesmo direito que pode oprimir, que pode reproduzir as desigualdades sociais, ele também pode ser libertador. E usar esses bons instrumentos normativos que nós temos com a participação das mulheres, tanto no judiciário, quanto no legislativo, quanto nos espaços da administração pública, é fundamental para que nós avancemos e aceleremos esse tempo aí para que as nossas meninas possam viver um futuro mais igualitário em breve. Perfeito, excelente reflexão para a gente finalizar. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde para a senhora, até a próxima. Fico ao dispor. Boa tarde a todas e todos. Tchau, tchau.